Qual sala dele? Aqui, ó. Olá, tudo bem aí? Vem cá. Meu nome é Jorge, sou delegado de polícia. O senhor está preso. Que seja feita a justiça, porque, olha, perder um filho, uma filha, Deus que me perdoe. Não dá. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para trazer atualizações sobre o caso Larissa Rodrigues, a professora de Pilates de 37 anos que foi encontrada sem vida no dia 22 de março de 2025 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bom, eu tive acesso a algumas informações que revelam um contexto ainda mais complexo em todo este caso, que nós sabemos já que envolve traição, luto, terapias e até suspeitas iniciais de que a Larissa pode ter a vida tirada. Bom, eu vou mergulhar na linha do tempo atualizada deste caso com os eventos do dia do crime, os comportamentos suspeitos do Luiz e da sua família, as contradições em depoimentos e também os desdobramentos da investigação que temos até o momento. Então, se preparem porque essa história aparentemente só está começando. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar seus comentários, tudo isso é muito importante para que eu continue realizando aqui meu trabalho diário de trazer casos para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos o contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo. E bora para o caso de hoje. A Larissa Rodrigues tinha 37 anos na época dos fatos e ela se relacionava há cerca de 19 anos com o médico esportivo Luiz Nica. Eles moravam em Ribeirão Preto e vinham enfrentando uma crise no casamento desde o momento em que a Larissa passou a desconfiar do comportamento do seu marido. Acontece que o Luiz passou a ficar muito distante da Larissa e ela começou a desconfiar que estava sendo traída. Bom, o Luiz Garnica vem de uma família importante ali da região. Ele é filho do ex-prefeito de Pontal, chamado Antônio Luiz Garnica, e ele se formou em 2011 pela Universidade de Ribeirão Preto em medicina e fez especializações em ortopedia e traumatologia. Em suas redes sociais, ele se apresentava como médico voltado à saúde e aparentemente o Luiz Garnica vinha de uma condição financeira melhor do que a família da Larissa Rodrigues, e isso é importante aqui para essa história. E o Luiz, ele trabalhava ali com foco em emagrecimento, saúde preventiva, hipertrofia, reposição hormonal, e ele era um médico muito conhecido ali em Ribeirão Preto. Conforme eu falei para vocês, ele vem de condições financeiras melhores do que a família da Larissa. E uma conhecida da família dela falou que a família do Luiz fazia descaso da Larissa, exatamente pela condição financeira dela. Bom, um amigo da Larissa contou aos investigadores posteriormente aos fatos que a Larissa começou a se queixar do comportamento do marido. Isso desde quando a mãe dela estava doente. Acontece que a Larissa passou por uma situação muito difícil quando sua mãe descobriu que estava com câncer. Tudo isso aconteceu pouco antes do meio do ano de 2024. A mãe da Larissa foi diagnosticada com essa doença, não sei exatamente quando, mas desde 2024, do meio de 2024, ela vinha passando por este tratamento. E a Larissa contou ao seu amigo que o Luiz não prestava apoio a ela, nem se fazia presente nos momentos que ela estava enfrentando ali a doença e o tratamento da sua mãe, com internações e quimioterapias, uma situação extremamente difícil, que a Larissa poderia estar muito sensibilizada vendo a mãe dela passar por tudo isso. E claro que é um momento em que a pessoa precisa muito do apoio do seu companheiro para passar por tudo isso, e a Larissa desde essa época já vinha falando que não tinha esse apoio por parte do Luiz. E ela falou para o seu amigo que ela acreditava que essa mudança de comportamento se dava pelo fato do Luiz estar em outro relacionamento, mas na época ela ainda não tinha certeza disso, e ela falou também que ela não iria atrás para descobrir, porque ela estava passando por um momento muito delicado com a sua mãe, então ela não tinha cabeça para ficar atrás do seu marido, para saber o que ele estava fazendo ali nos momentos em que não estava presente em sua casa. Ela falou que o foco dela era ajudar a sua mãe naquele momento. Mas no dia 11 de março de 2025, ele percebeu que a Larissa estava muito triste, 11 de março desse ano, e perguntou o que estava acontecendo. E foi então que ela contou que no Dia das Mulheres, o marido dela disse que não poderia passar o dia nem a noite com ela, porque ele iria trabalhar, ele iria fazer plantão médico. Mas ela conta para o amigo que no domingo de manhã ela foi até o carro dele e encontrou
alguns itens que comprovavam a traição, que são aquelas rolhas de vinho e também a caixa com diversos brinquedos sexuais. Ela contou ao amigo que, ao ser confrontado, Luiz disse para ela que realmente estava se relacionando com outra mulher, que ele havia se envolvido, mas essa mulher era doida, estava o ameaçando e por isso que ele não conseguia romper aquele caso. Então ele assumiu a traição, mas falou para Larissa que estava sendo ameaçado pela sua amante. A Larissa sabia quem era essa mulher, porque elas frequentavam a mesma academia. E desde então, a Larissa pediu o divórcio ao Luiz, mas ele não concordava. Chegando aqui mais perto do dia dos fatos, uma semana antes, na verdade, no dia 16 de março, um domingo, a Larissa falou com uma amiga dela que havia comido um doce e que tinha feito muito mal a ela, tinha causado tremedeira, vômito e diarreia. No mesmo dia, mais tarde, a Larissa contou que ainda estava passando mal e que estava sendo medicada pelo Luiz e que a sogra teria feito uma sopa para ela e que o Luiz havia ido buscar. Então, naquele domingo, ela passou mal, ela avisou algumas pessoas por mensagens que ela estava passando mal. E tudo isso, o amigo da Larissa contou aos investigadores. E esse depoimento dele é muito parecido com o depoimento de uma outra conhecida muito próxima da Larissa. E eu vou contar um pouco, assim, desse depoimento da amiga da Larissa, dessa pessoa próxima da Larissa, também para vocês saberem que realmente era algo que não apenas uma pessoa estava acompanhando, mas diversas pessoas que faziam parte do ciclo íntimo da Larissa sabiam que estava acontecendo. Bom, essa amiga conta que no Dia das Mulheres deste ano, a Larissa desabafou com ela que não havia recebido do Luiz nenhuma mensagem a parabenizando pelo Dia das Mulheres e que ele teria ficado em um plantão médico, mas ela desconfiava que era mentira do Luiz. Ela acreditava que ele havia passado a noite com a sua amante. Acontece que quando o Luiz queria passar a noite com a amante, ele supostamente alegava que estava em plantão médico para Larissa. E isso aconteceu também um dia antes da Larissa ser encontrada sem vida. Mas antes de chegarmos lá, vou seguir aqui a linha do tempo. Bom, no dia seguinte ao Dia das Mulheres, quando o Luiz chegou em casa e foi dormir, a Larissa foi até o carro do marido e achou aqueles itens sexuais e também aquelas rolhas de vinho no porta-malas do carro. Então aqui ficou comprovado que realmente ele estava atraindo. E em uma dessas rolhas de vinho tinha a data do dia anterior, confirmando as suspeitas da Larissa, que no Dia das Mulheres ele passou com a amante. A Larissa então ligou para essa conhecida dela e falou que não sabia o que fazer e ela incentivou a Larissa a conversar com o Luiz sobre isso. Mas a Larissa falou que ligaria para a sua sogra antes de falar com o Luiz. Essa amiga falou que era melhor conversar apenas os dois, porque era uma questão do casal e que não deveria envolver a sogra. Mas depois disso, a Larissa contou que realmente conversou com a sogra, ela foi até o apartamento onde a Larissa morava e aconselhou a nora dela, ela aconselhou a não se separar, porque traição era normal e que isso não era motivo de separação. A Larissa ainda contou para sua amiga que mesmo com a conversa com a sogra, depois que o Luiz acordou, ela mostrou as fotos que ela havia tirado das coisas que ela encontrou ali no porta-malas do carro e o Luiz assumiu que realmente ele estava tendo um relacionamento extraconjugal. Ele falou que havia tentado terminar várias vezes em datas anteriores, mas a moça com quem ele estava se relacionando sempre o chantageava dizendo que tiraria a própria vida caso ele terminasse aquele relacionamento. Então aqui ele quis dizer que na verdade ele estava sendo uma vítima de manipulação por parte da sua amante. Bom, a partir disso, a Larissa estava decidida a se divorciar e em um primeiro momento ela contou para sua amiga que o Luiz aceitou de forma pacífica tudo isso. Na semana seguinte, na sexta-feira, dia 14 de março, o Luiz viajou para a cidade de São Paulo e a Larissa ficou desconfiada que ele não havia ido sozinho, porque ela tentou fazer várias chamadas de vídeo com ele para ver se o Luiz estava acompanhado, mas ele se negou a atender. Então ele só conversava com ela por mensagem de texto ou por voz. No dia seguinte, no sábado, por volta das 4h08, a Larissa foi até o local, até onde a amante do marido dela morava, e lá ela flagrou o carro do Luiz entrando no condomínio onde a amante mora. E isso aconteceu por volta das 9h40 da noite. A Larissa fez vídeo disso tudo e quando o Luiz chegou em casa após deixar a sua amante na casa dela, ela mostrou tudo para ele e ele se descontrolou, falou que a Larissa estava ficando louca e que ele iria quebrar toda a casa
e ele deve ter ficado muito nervoso porque ele foi pego ali na mentira, né? Ela realmente comprovou que o Luiz não estava sozinho, provavelmente ele veio para São Paulo com a sua amante e no dia seguinte estava deixando a amante em casa antes de voltar para a casa dele. E quando foi confrontado com tudo isso, ele alegou que era a Larissa que estava ficando louca. Então a Larissa, entre 2024 e 2025, teve que lidar com a enfermidade da sua mãe, com o luto, porque sua mãe faleceu, e também com a infidelidade e a indiferença do seu marido, fora as mentiras que ele contava a ela. E para aguentar tudo isso, ela decidiu em determinado momento fazer terapia psicológica, e ela teve sua primeira sessão um dia antes da sua morte.